Bem-vindos a mais um episódio do E aí, professor? Olá, Martin. Oi, Walter. Como vai você? Eu estou muito bem, e você? Eu também vou bem, obrigado. Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje falaremos a respeito da economia de Francisco, que, por sua vez, se encaixa dentro do padrão da nova ordem mundial, que, por sua vez, coloca por terra a acusação de que isto não passa de uma teoria de Eu conspiração. gosto disso aí. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos mais uma vez por ter nos reunido aqui para que possamos conversar sobre esses assuntos importantes. Nós pedimos que tu nos abençoes e ilumines nossas mentes com o Espírito Santo e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Você se lembra, Martin, de que as pessoas diziam que tudo voltaria ao normal depois que essa história da pandemia acabasse? E nós, por outro lado, éramos da opinião de que este era apenas o começo do fim. Sim. Mas talvez nós tenhamos entendido isso de maneira errada, porque eles disseram que era o novo normal. Sim, eles de fato disseram que era o começo, mas nós dissemos que seria dali para pior. Exatamente. E sabe, Martin, nós sempre tentamos aqui correlacionar os eventos mundiais com o cenário bíblico. E o cenário bíblico é sublime. Então precisamos fazer isso mais uma vez. Precisamos orientar nossas mentes em relação ao ponto em que estamos no decorrer da história. E o que acontece é que uma coisa acontece aqui, outra acontece aqui e ali, e essas coisas parecem que não faz sentido, não é? Parecem que estão desconectadas, mas no final das contas, tudo isso aí está vinculado, e é a Bíblia que é o catalisador que você usa para ver como tudo isso está interconectado. Sim. É como se ela fosse a planta do projeto. O título do episódio de hoje é A Economia de Francisco, parte 1. Os resultados da guerra. E não se trata de uma guerra qualquer, pois há uma guerra específica ocorrendo agora mesmo. E o tempo em que essa guerra começou é bastante interessante, pois ela teve início logo após uma crise de saúde em nosso planeta. E essa guerra acaba expondo, e eu digo expondo com grandes aspas, problemas econômicos, problemas financeiros em particular, problemas nas linhas de abastecimento e tudo o mais que precisa ser retificado se quisermos recomeçar a ordem econômica, social e religiosa do mundo. É mesmo. Se você quiser ter uma nova ordem, esse daqui é o cenário perfeito. Sim. E Martin, peguemos o bom livro. Vamos abri-lo em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, é um capítulo fascinante. Ele anuncia o tom dos eventos que estão no coração do livro de Apocalipse. No capítulo 10, nós temos a abertura do rolo selado, que obviamente é uma referência ao livro de Daniel, pois ele é o único rolo selado da Bíblia. E precisamos ser consistentes, não é? Em outras palavras, trata-se da abertura do rolo que abriria o nosso entendimento aos eventos proféticos dos últimos dias. Mas antes de lermos, eu gostaria de dizer que os últimos dias, o tempo do fim, de acordo com o livro de Daniel, começaria ao final dos 1260 anos. O que aconteceu em 1798, certo? E o que aconteceu em 1798? Em 1798, a besta recebeu a ferida mortal. Ou seja, ela perdeu o seu status político. Isto ocorreu quando Roma perdeu o seu poder político e os estados papais foram retirados para se tornarem estados seculares. O Papa foi aprisionado
E o poder político, veja, não estamos falando poder religioso, estamos dizendo que o seu poder político foi retirado. Mas o livro de Apocalipse nos diz que este poder seria restaurado. E isso levaria um tempo. Levaria um tempo até que esse poder fosse restaurado. Mas, eventualmente, assim como aconteceu na Idade Média, quando os reinos do mundo deram seu poder à besta, quando a restauração for completada, os reis do mundo vão novamente dar o seu poder à besta. Mas antes que isso aconteça, antes acontecerão algumas atividades por baixo dos panos. Vamos a Apocalipse, capítulo 11. Ali nós lemos a respeito do conflito entre este poder e a palavra de Deus. Nós não faremos um estudo profundo sobre o capítulo 11 agora, nós apenas destacaremos alguns pontos. Basicamente, vemos ali uma guerra contra a palavra de Deus. É disso que se trata o capítulo. Vemos a introdução de novas filosofias no mundo, como a filosofia da Revolução Francesa, que prometia a libertação de qualquer forma de opressão. E que também prometia a fraternidade. Olha que interessante. Amor fraternal. Amor fraternal. Ou seja, o que vemos aqui é uma filosofia incorporada em um sistema político, ou seja, uma besta, e que eventualmente permearia todo o planeta, e que finalmente culminará com os reis desse mundo dando o seu poder à besta. Quando lemos aqui que essa guerra contra a palavra de Deus culminaria com a palavra de Deus basicamente sendo erradicada, porém ela ressuscitaria. E então todo mundo teria a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Foi neste período que as sociedades bíblicas foram formadas e a palavra de Deus foi levada por todo o mundo. Mas este poder, que é inimigo de Deus, trabalha nas trevas. Nós leremos a partir do verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, ele se refere aqui às duas testemunhas que representam o Antigo e o Novo Testamento. Então a besta, que emerge do fundo do abismo, fará guerra contra elas, e as vencerá e matará. Ou seja, isto é uma guerra contra a palavra de Deus. E esta guerra é liderada por um poder representado pela besta. A besta representa um poder político que surge das profundezas do abismo, que na Bíblia é a palavra abusos, ou também pode ser compreendido como sepultura. Então, este poder que recebeu a ferida mortal ressuscitaria. E com a sua filosofia, este poder fará guerra contra o povo de Deus e contra a palavra de Deus. E como nós já vimos nos últimos 2 episódios do E aí, Professor, este ataque contra a palavra também tem infiltrado e modificado a verdadeira palavra. Sabe, se eu puder usar esse termo, é um ataque total. É isso que é. Mas, enfim, uma vez que essa besta haja ressuscitado com a sua filosofia e, basicamente, em trevas, conquistar o pensamento do mundo, ao submergir o planeta na sua filosofia, então, no capítulo 12, somos apresentados ao poder contra o qual esta besta entra em conflito. E este poder, que representa Deus, é a sua igreja. E então ele faz uma breve descrição da igreja de Deus ao longo da história, inclusive no tempo em que esta profetizou vestida de pano de saco ao longo dos 1260 dias, ou melhor, anos, da supremacia papal. E então ele nos diz que, finalmente, haveria um conflito entre esses poderes do mal, que por sua vez são nutridos pelo dragão.
E no verso 17 lemos que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, o povo de Deus. Então tivemos o surgimento dessa filosofia, culminando em um sistema político. E sabemos que Roma recebeu novamente o seu poder político em 1929, quando Mussolini devolveu uma porção pequena e simbólica do Estado papal. E em Apocalipse capítulo 13, lemos a respeito da história dessa besta. Lá é dito que ela perseguiu os santos, etc. Ele faz uma descrição dela que basicamente é um conglomerado do que está escrito em Daniel capítulo 7. É mesmo. Porém, ela ainda não tem o poder político completo, já que os reis do mundo ainda não lhe devolveram esse poder. Mas ela trabalha nas trevas. Essa besta que surgiu das profundezas do abismo. E a Bíblia nos diz que essa besta tem um representante que fala em nome dela, de forma que pareça que não é ele, mas que, na verdade, por trás das cortinas, o é. Ele é a segunda besta de Apocalipse 13. Sim. Então, essa segunda besta faz a favor da primeira tudo aquilo que esta podia fazer abertamente antes de receber a ferida mortal. Portanto, essa história dramática nos fala a respeito desse específico inimigo de Deus. Ou seja, ele era, mas após receber a ferida mortal já não era mais. Ou pelo menos parecia não ser. Parecia ter recebido uma ferida mortal. Na verdade, foi uma ferida de contrafação, mas ela pareceu ter sido ferida. Nesta fase, ela não era, mas então ela ressurge e passa mais uma vez a ser. Em Apocalipse capítulo 14, lemos a respeito do conflito entre esta mulher, do capítulo 12, a verdadeira igreja de Deus, a igreja remanescente, e este sistema. E qual seria a mensagem final de advertência, que está lá no capítulo 14, nas 3 mensagens angélicas. E então, o resultado disso encontramos no capítulo 15 e 16. Vemos o que acontece no final dessa mensagem. A vinda das pragas, etc. E agora chegamos na seção escatológica. Nós já dissemos no estudo anterior que o livro de Apocalipse foi escrito numa estrutura quiasmática, então às vezes a sequência é de trás para frente. O Apocalipse 17 e 18 parecem fora de ordem, porque há coisas no capítulo 18 que ocorreram antes do capítulo 17. Então devemos considerar isso. Mas não vamos fazer um estudo detalhado hoje. Queremos nos concentrar neste estudo em particular, sobre o que acontece em Apocalipse capítulo 17. Muito bem. Neste estudo, vamos considerar o grande julgamento da grande prostituta. E isso nos diz que esse sistema prostituído, que também é uma besta, ou seja, um poder político, é, na verdade, o poder condutor de Babilônia. Então, lemos em capítulo 17, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Muito bem. Então, ela é a mãe de todas as prostitutas da terra. E todas elas juntas são chamadas de Babilônia. Na Bíblia, uma prostituta é símbolo de uma igreja, ou um sistema religioso, que está em apostasia no que se refere a Deus. Mas a grande prostituta é a mãe de todas elas. Isso nos diz, então, que em todo o concílio ecumênico, o movimento de unidade religiosa de qualquer tipo, sempre haverá uma figura-mãe. E esta também é representada por uma besta, já que também é um poder político. É assim que eles estão unidos.
E também lemos sobre alguns detalhes sobre essa mulher. Ela estava bêbada com o sangue dos santos, o que nos leva de volta ao chifre pequeno de Daniel 7, e então deveria ser claríssimo a nós de quem estamos falando aqui. Correto. Ela também se assenta em 7 montes, que é É bem descritivo. uma dica muito evidente. E agora nós vamos para o tempo em que ela já passou da fase em que era, que não era e que será novamente. Correto? Na verdade, nós vemos isso lá no verso 10. Lá está escrito o seguinte: e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Veja, nosso objetivo hoje não é estudar essa sequência. Há outros estudos que tratam disso especificamente. Mas no verso 11 diz que a besta, ou seja, o poder político, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Esta é uma curta descrição da história da besta. Ela era uma besta, ou seja, ela exerceu o poder político entre os reis da terra, mas então ela deixou de ser, ou seja, quando sofreu a ferida mortal. Mas então ela ressurge, saindo das profundezas do abismo, e vai fazer guerra contra a palavra de Deus e contra o povo de Deus, como lemos no capítulo 12, e fala especificamente do remanescente. Sim. A mensagem deles é então anunciada, e agora então acompanharemos o restante na tela. Apenas para contextualizar o que está acontecendo. Vamos continuar do verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Este é um verso bastante interessante, porque se ainda não receberam o poder, isto quer dizer que algum poder eles devem ter, do contrário não seriam reis. Mas ao mesmo tempo não estão exercendo esse poder com a besta. Somente quando estiverem em harmonia total com a besta é que haverá um poder legitimado. Você se lembra de quando falamos sobre Jeú, que usava o chapéu frígio? Ele era submisso a Salmanasar e tinha poder para governar juntamente com Salmanasar. É claro, como uma pessoa livre, porém submissa a certas leis e regulamentos. Mas o que são os 10 chifres? Nós já vimos que, segundo a Bíblia, o poder europeu é conhecido como os 10 chifres. Nós já mostramos isso aqui. Agora, se este verso está se referindo a todos os poderes que surgiram a partir deles, ou se está se referindo à divisão do mundo em 10 regiões, isso é irrelevante. A questão é que isto é um símbolo do mundo inteiro que governará juntamente com a besta por 1 hora. Agora, se esta 1 hora é um tempo profético, ou se ela simplesmente é uma referência a um período curto de tempo, que acontece algumas vezes na Bíblia, não é algo extremamente importante. O que é realmente relevante é que os 10 chifres receberão o poder por 1 hora juntamente com a besta. E para que isso aconteça, eles precisam adotar a filosofia da besta. Correto? Sim, o que significa que eles também vão ter que ter a mesma mentalidade que a besta. E é exatamente isso que diz o próximo verso. Ao lermos Apocalipse capítulo 17, verso 13, vemos que eles têm o mesmo propósito. Em outras palavras, eles foram doutrinados graças às estratégias que a besta executou por trás das cortinas. E o que é que eles farão? Eles darão o seu poder e força à besta. Esta afirmação deixa claro que eles já tinham poder, um poder secular. Mas o verdadeiro poder, de acordo com a besta,
só é conquistado quando a espada secular está unido à espada religiosa. Aí você tem o poder de verdade, pois isso te possibilita controlar a adoração. Sim. O livro de Apocalipse é sobre adoração. Aham. Na verdade, a Bíblia toda é sobre adoração. Correto. Quem é a autoridade? Quem é a autoridade? Eles terão o mesmo propósito e eles entregarão o seu poder e autoridade à besta. Em outras palavras, eles utilizarão o poder do Estado para impor os ditames da besta. E esse poder da besta faz parecer como se fosse a vontade de Deus. Sim, mas na verdade trata-se da vontade dela, que por sua vez é a vontade do dragão, pois foi o dragão que deu a ela o trono e poder e grande autoridade. E o que eles farão, Martin, uma vez que tenham dado o seu poder e força à besta? Isso é muito assustador. Eles farão guerra contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Eles vão lutar contra o povo de Deus. Sim. E pelo fato de estarem lutando contra o povo de Deus, estarão lutando Sim. contra Jesus e a sua palavra. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Martin, quando você se assenta, você manda, você governa. Referindo-se aos fariseus, Jesus disse que eles se assentavam na cadeira de Moisés, ou seja, eles governavam sobre o povo. Lembre-se, quando Pilatos foi até o pretório a fim de fazer o julgamento, ele se assentou. Portanto, aonde esse poder se assenta? Bem, ele se assenta sobre o povo, nas línguas, nas multidões. É um poder universal. Se vemos ou não esse poder, isso é irrelevante, pois ele está lá. Exatamente. De acordo com a Bíblia. É assim que a Bíblia diz. E os 10 chifres que viste sobre a besta acabarão odiando a prostituta e a farão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Isso é intrigante, Martin, porque logo antes disso, eles estavam unidos a ela e tinham o mesmo propósito. Então eles estavam unidos em oposição a quem? Cristo e seu povo. Mas eles serão derrotados. Ou seja, perceberão que foram enganados. Seus olhos se abrirão depois de sua derrota, pois afinal a besta havia lhes prometido a vitória. É mesmo. Mas perceberão que foram enganados. E isso fará com que eles mudem a sua atitude. Infelizmente, já será muito tarde para essa mudança. Sim, porque a porta da graça já vai ter fechado. Isso ocorrerá depois do fim do tempo de graça. Portanto, os 10 chifres que viste sobre a besta, ou seja, aqueles que cederam o seu poder à besta, acabarão voltando-se contra ela. E a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão com fogo. Isso é fascinante. A punição para a prostituição no Antigo Testamento era o apedrejamento. Porém, se fosse a filha do sacerdote, ela deveria ser queimada com fogo. Isso nos leva a concluir que essa prostituta está associada com os sacerdotes. Ela é a sacerdotisa de alguém? Ela é a filha de alguém? É a filha do dragão. Jesus disse, ou você tem Deus como seu pai, ou você tem o diabo como seu pai. Lembre-se que Jesus disse aos fariseus que eles pertenciam ao pai deles, por pai, o diabo. E esta besta é a filha deste pai, que assim será queimada com fogo. Esta, na verdade, é uma sinopse de todos os eventos finais. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Lembre-se que aqui estamos falando da permissão de Deus. E tenham a mesma mente que tem a besta e seu reino.
Deus irá permitir isso. Aliás, Deus permitirá aquilo sobre o qual falaremos hoje. Nós vamos ver o que é que Deus está permitindo. É uma situação dolorosa e difícil, porque esse é o plano do diabo. É mesmo. Só que Deus está permitindo isso. Mas por quê? Para que o plano dele se desenrole e revele ele como o verdadeiro Deus. Como Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Mas também para que as pessoas sejam capazes de tomarem decisões conscientes. Para que você não possa olhar para trás e dizer, mas eu não sabia. Exato, isso é muito importante. Portanto, Deus permite. Então, eles concordarão em dar o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Posso eu então concluir, Martin, que o período em que os reis da terra não deram o seu poder à besta está muito mais alinhado à vontade de Deus do que quando eles finalmente derem o seu poder a ela. Com certeza. E também até as palavras de Deus se cumprirem. Ele disse que isso aconteceria. E foi profetizado. Sim. Então, bem no fim, você não vai poder alegar ignorância. Isso tudo é fascinante. Veja só, Martin, aqui está escrito: e concordarão em dar o seu reino à besta, até que as palavras de Deus se cumpram, ou seja, a profecia se cumprirá. Ela vai acontecer. E esta profecia já tem sido pregada há anos. E aqueles que se opõem a esta filosofia, a esta visão bíblica, irão bradar a todos os pulmões, teoria da conspiração. E eles têm gritado e escrito que isso aí é uma teoria da conspiração. Eu me pergunto o que eles dirão quando a conspiração for finalmente checada. Mas não por uma mera agência de checagem, Pela mais alta, mas pela Bíblia, pela mais alta autoridade. quando for finalmente confirmada. Daí eles não vão poder dizer, nos desculpem, nós estávamos errados. Por um acaso haverá choros e lamentos e ranger de dentes? E a mulher que viste é aquela grande cidade. Martin, só existe uma igreja que é chamada de cidade, até mesmo por ela mesma. E esta é a Igreja de Roma, que governa sobre os reis da terra. Portanto, ainda que pareça que ela não governe os reis da terra, pelo fato do poder ainda não lhe ter sido dado, ela reina. Exatamente. Todos estão seguindo as ordens dela. Eles fazem a vontade dela. Esta é a visão profética. E gostemos ou não, é assim que é. Se Deus disse que é assim, então é assim. E não podemos mudar isso. Muito bem. Depois dessa breve introdução, podemos pular agora para onde estamos no curso da história? Sim, por favor. Este é um jornal católico de 29 de março de 2022. Por que a economia de Francisco pode desenvolver novas economias e criar um mundo melhor? Martin, julgando este título, você acha que estão criando um reino neste mundo? Nessa terra, com certeza. E o que é que a Bíblia diz sobre o reino deste mundo? Vai ser destruído, não vai sobrar nada a não ser pó e cinzas. E se você for amigo dele? Você será destruído juntamente com ele. Porque assim você se torna inimigo de Deus. Exatamente, pelas suas próprias escolhas. Por sua própria escolha. Então, somente o título deste artigo já nos diz que há um sério problema aí. Pois isso é uma oposição direta do que aquilo que diz a Bíblia. Então, como será este mundo melhor de acordo com eles? O nome Francisco é uma referência a São Francisco de Assis. A ideia é desenvolver uma nova economia para o século XXI que responda aos desafios de nosso tempo. Cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, hindus, confucianos, líderes indígenas e filósofos seculares. Martin, vamos parar aí. O que foi que acabamos de ler? Ela é a mãe de todas as? Das meretrizes. E o que é uma prostituta na Bíblia? Quem é contra Deus. É um sistema apóstata. Muito bem. Filósofos seculares compreenderam que há perspectivas comuns
sobre como proceder para o interesse comum global. Ou seja, Martin, o bem comum. Aham. Nós recomendamos fortemente que a grande alegria de se aprofundar nos ensinos sociais da Igreja, começando com as recentes encíclicas do Papa, os jovens em Assisi e nossos estudantes pelo mundo concordam profundamente. Não é toda hora que alguém se envolve intensamente com os pensamentos de Aristóteles, Jesus, Tomás de Aquino, Francisco de Assis, o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu, e o grande imã Sheikh Ahmed Al-Tayeb, da Universidade de Al-Azhar, e o Papa Francisco. Martin, você acha que está tudo bem colocar Aristóteles e Jesus dentro da mesma frase? Aí tem um grande conflito. Não tem como... Você não pode colocar esses dois no mesmo nível. Muito bem. Para colocar Jesus dentro desta categoria, junto com Tomás de Aquino, que dizia que não tem problema nenhum que o pobre roube aquilo que é dos outros, mesmo contrariando o que diz o mandamento que nos proíbe cobiçar aquilo que é dos outros, Tomás de Aquino, que é considerado um santo católico, disse que roubar é perfeitamente normal dentro dessas circunstâncias. Jesus, por outro lado, disse que se quisermos ter a vida, devemos guardar os mandamentos. Então, temos uma dicotomia aí. E ainda por cima, colocar Aristóteles no meio da frase é algo realmente impressionante. Esse Jesus aí não pode ser o Jesus de Nazaré. Não. Deve ser um outro Jesus. Sim. Poderia ser Barrabás? Sim. É assim mesmo. Mas vamos falar sobre isso outro dia. Mas também é interessante que... Veja, a base que eles querem dizer que essa nova economia pode reunir é construída sobre as encíclicas recentes do Papa. Exato. Que foi, e nós lemos aqui, a Fratelli Tutti, ou seja, fraternidade, o amor fraternal, e a Laudato Si, que é sobre o meio ambiente e tudo mais. É assim que todo esse negócio se conecta. E lemos lá no capítulo 17 a respeito dos dois aspectos deste poder. Era uma besta, ou seja, um poder político, mas também é uma prostituta. Sim. Na verdade, ela é a mãe das prostitutas, ou seja, um sistema religioso. Isto me parece ser a indicação de que um poder religioso já foi totalmente inserido. É mesmo. Portanto, a última coisa a acontecer é que o poder político entre também para dar o seu poder à besta. É isso que estamos aguardando. O primeiro aspecto já foi cumprido. Há alguns anos atrás, quem poderia imaginar que isto se cumpriria hoje? E eu nem acho que você tenha que voltar tanto tempo assim atrás. Há 3 anos atrás, isso não estava tão claro. Não era tão claro assim, certo? Como já disse várias vezes aqui, quando me casei, a família da minha esposa não veio ao nosso casamento, porque afinal eu pertencia ao poder da besta. Os ensinamentos sociais da igreja tornam possíveis que todo mundo faça parte dessa conversa que já dura 2000 anos. Esta conversa pode ser uma mola propulsora para um mundo melhor. Este é o verdadeiro objetivo da economia de Francisco. Essa utopia sobre a qual eles falam é, na verdade, um pesadelo que culminará justamente naquela situação em que fará os reis do mundo a odiarem e a destruírem. É mesmo, um tempo como nunca antes houve, de angústia. E nós seremos pegos no meio dela. E uma vez que tenham dado seu poder à besta, farão guerra contra o povo de Deus. E então precisamos estar na posição correta. Muito próximo. Muito bem. Como criar uma grande crise? Uma maneira de fazê-lo é criar uma crise de alimentação. Sim, e isso também é o resultado dessa guerra. Precisamos, então, de um precedente, a fim de explicar essa crise de alimentos. Eles estão falando sobre mudança climática. Mesmo assim, as colheitas continuam crescendo, apesar dos argumentos deles a favor de suas teorias, certo? Sim.
apesar de já termos mostrado aqui que os fatos e as teorias deles não estão funcionando. Então, precisamos de mais uma crise. Que tal uma crise no abastecimento? Como efetivar uma crise de alimentação? Bem, você insere uma outra calamidade, uma outra forma de caos, a partir da qual você cria a ordem que deseja. Digo, se você olhar para a pandemia, ela já iniciou essa crise alimentar, afetando as linhas de suprimento e até a produção. Exato. Temos aqui uma boa discussão do canal Ion. E o interessante é que esse canal foi banido, mas depois reapareceu. O YouTube baniu eles, e houve uma comoção tão generalizada que em 12 horas o YouTube restaurou o canal deles. Vamos ver o que eles têm a dizer. Esta guerra, senhoras e senhores, faz sangrar a todos nós. Você tem um carro em casa? O que ele usa? Gás ou gasolina, eu acho. Andar de carro ficará mais caro, cortesia da guerra na Ucrânia. Veja que 12% do petróleo do mundo vem da Rússia. Ela está entre os 3 principais operadores do mercado petrolífero e este país está agora em guerra. Quanto custa exatamente? Vamos falar da Índia. O Banco de Reserva da Índia diz que cada aumento de $10 incluídos nos preços corresponde a 0,5% à inflação. Ou seja, a devastação da Ucrânia significa inflação para você. Esta guerra interrompeu o fornecimento global de óleo de girassol. Em breve, as cozinhas do mundo inteiro sofrerão mais uma vez. Por exemplo, a Índia, mais de 70% do óleo de girassol da Índia é importado. 380 mil toneladas de remessas de óleo de girassol da região do Mar Negro para a Índia estão presas. Os relatórios também dizem que os preços do óleo comestível poderão subir dentro de semanas, o que significa que cozinhar em casa ficará mais caro. Encomendar também ficará mais caro. A Ucrânia também fornece milho. Na verdade, é um dos 5 maiores exportadores de milho do mundo. Em 2019, a Ucrânia comercializou 35,9 milhões de toneladas métricas de milho. A Rússia também é uma grande protagonista. Juntamente com a Ucrânia, ela representa 19% do fornecimento mundial de milho. Esta guerra terá um efeito de onda no custo do xarope de milho, dos flocos de milho e até mesmo das pipocas. A propósito, a Ucrânia é o maior fornecedor de milho da China. Então vem o trigo. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo. Ela responde por 20% das exportações globais. A Ucrânia fornece 10% do trigo mundial. Em 2021, 70% do trigo da Rússia foi para a Ásia Ocidental e África. Esta região logo terá que pagar mais por farinha, massa, pão pita, pizza, basicamente todo o produto à base de trigo. Muito bem, então temos aí uma crise de alimentos e cada nação do planeta está falando sobre isso. Mas também temos a crise de energia. E Martin, não é interessante que não há muito tempo atrás, na verdade, na administração do Trump, a América estava totalmente independente em termos de sua necessidade de óleo? Isso mudou completamente desde que a nova administração assumiu. É quase como uma preparação para a crise. Quase como se eles estivessem se preparando para algum plano. Exato. Em relação à crise alimentar, precisamos de algo muito específico, pois a cadeia de abastecimento não pode ser explicada apenas com a exportação da Rússia e da Ucrânia. Há outras nações que também fazem parte disso. Os Estados Unidos são grandes produtores de grão. Muitos países possuem capacidades de produzir grãos. Então, deve haver algum outro fator. E este fator foram os fertilizantes, pois um dos componentes dos fertilizantes, aparentemente, é abundante na Rússia. Portanto, isso afeta os fazendeiros de todo o mundo. O que eles querem dizer com isso é que não existe esse negócio de país independente. Tudo é interindependente. Está tudo interligado. Se alguém espirra aqui, o outro ali pega um resfriado. E por quanto tempo eles têm planejado isso? Por décadas? Veja, isso é tudo parte da velha ordem mundial. Sim. Considere a situação apenas aqui em nosso país. Como a lei foi alterada recentemente em relação ao que é permitido plantar. Por exemplo, em relação à madeira. Mas não, isso deve vir de outra região. Os grãos, por exemplo,
um tipo de grão específico, não vamos mais nos concentrar nele. Agora vamos importar da Austrália, por exemplo. Sim. Não vamos mais fazer o nosso próprio aço, vamos exportar o ferro e importar o aço. Dessa maneira, somos interdependentes. Ninguém mais é independente. Veja, isso fazia parte da Revolução Industrial na época. Sim, Eles prepararam esse cenário inteiro para que quando eles desejassem implementar esse novo, todas essas coisas já estivessem em suas posições. eles fizeram um mundo tão interdependente que não se pode mais remover uma engrenagem do motor sem destruir a coisa toda, não é? É isso que fizeram. Pode ser que nunca mais haja um tempo em que uma nação seja autossuficiente. Este era o plano. Agora precisamos inserir uma crise, pois as nações gostam de soberania. E essa soberania precisa acabar. O poder precisa ser concedido à besta, e então teremos um poder centralizado. E então primeiro você cria a dor, para que então você obtenha o lucro. Ordem a partir do caos. Muito bem. Então vimos que essas coisas já estão acontecendo. Elas já fazem parte da fibra da sociedade. Espanha permite que os supermercados façam racionamento para impedir falta de itens. Os supermercados da Espanha agora podem legalmente racionar a compra de certos itens de acordo com a nova provisão publicada na quarta, no Diário Oficial do Estado. O texto que provê cobertura legal diz que restrições podem ser aplicadas desde que haja circunstâncias extraordinárias e excepcionais que possam justificar o racionamento. A Espanha tem lutado contra uma onda de agitação social por causa da inflação e aumento de preços. Já houve greves de caminhoneiros, interrupções de produção e protestos em massa de pescadores e fazendeiros. Os altos preços por energia já aumentaram a taxa de inflação da Espanha para 37% ao ano, tendo pulado para 9,8% em março e 7,6% em fevereiro. Este problema é só lá, Martim? Não, na verdade, esse é um problema mundial. Sim, não importa em qual país você esteja. Não, o interessante é que, como você disse antes, ainda tem um sofrimento associado a isso. Sabe, o sofrimento para poder alcançar o ganho. Eu não acho que esse plano funcionaria se houvesse guerra entre duas ilhas isoladas, por exemplo. É necessário que superpoderes entrem em conflito um com o outro. Ou pelo menos que haja esse risco, para que todo esse plano acabe funcionando. E, usando a pandemia, onde já vinham ocorrendo esses tipos de racionamento, as pessoas quase já se acostumaram com isso. Sim, elas foram condicionadas. Agora, há um outro fator aqui. Quando passa-se a introduzir falta de coisas, então cria-se situações de pânico. E se fosse possível utilizar essa situação de pânico para controlar os comportamentos? É isso aí que vai acontecer. Seria possível, Martin, conectar essas coisas de uma maneira tal que se torne possível controlar o comportamento social? Com certeza é nessa direção que as coisas estão rumando. Muito bem. Uma outra coisa que você precisa testar é a obediência civil. É mesmo. Você precisa criar uma situação em que possa se testar a disposição de um cidadão a obedecer certas questões relacionadas à obediência civil. E eu acho que durante a pandemia foi introduzida uma. Também introduziram um certificado que dá a você acesso a econômico ou exclusão econômica, de acordo com a sua escolha. É bom você entrar em harmonia com a besta, do contrário, estará Você encrencado. ainda tem sua escolha. Mas se você não se harmonizar com isso, você estará se excluindo, não é eles que vão te excluir. O diabo justifica essa escolha, Martin, pois Deus age de maneira semelhante. Deus diz, ou você se conforma com os meus mandamentos, ou você será eliminado. E o diabo tenta fazer a mesma coisa. Ou você obedece aos meus mandamentos, ou você será eliminado. Mas há uma diferença crucial.
A eliminação de Satanás é temporária e a eliminação de Deus é perpétua. A revista Times nos diz que a guerra na Ucrânia está criando a maior crise global alimentar desde a Segunda Guerra Mundial, diz a ONU. Então não é só na Espanha, não é só no Reino Unido, é uma questão universal. O chefe de alimentos da ONU alertou nesta terça-feira que a guerra na Ucrânia tem criado uma catástrofe em cima de outra catástrofe. E isto terá um impacto global jamais visto desde a Segunda Guerra Mundial, porque muitos dos fazendeiros ucranianos que produzem uma quantia significativa de trigo para o mundo estão agora lutando contra os russos. Então, o grão ucraniano vai acabar e todas as nações serão afetadas. Até mesmo as nações que cultivam o próprio trigo, ou os próprios grãos. Sim, absolutamente. Até estas. Talvez elas precisem exportar para outras nações que são dependentes do trigo ucraniano. E, além disso, Martin, tornar impossível, em termos de disponibilidade e também de preço, a fertilização dos campos. Isso pioraria a crise alimentar? Ah, com certeza, porque daí mesmo os países que produzem a própria comida vão estar em problemas. É um conflito perfeito, não é? A guerra da Ucrânia está transformando o cesto de pães do mundo em migalhas de pão. Mas, Martin, o cesto de pão do mundo, em termos históricos, não era necessariamente a Ucrânia, mas sim os Estados Unidos e alguns países do Oriente, como a China, por exemplo. Mas no artigo eles qualificam que foi assim para milhões de pessoas. Enquanto países devastados, como o Egito, obtêm 85% de seus grãos da Ucrânia, e também do Líbano, que obteve 81% em 2020. A Ucrânia e a Rússia produzem 30% do trigo do mundo, 20% do milho, 75% a 80% do óleo de girassol. O Programa Alimentar Mundial compra 50% de seus grãos da Ucrânia, disse ele. Então, é uma coisa séria, Martin. Mas onde estão os outros países que produzem essas coisas? Veja, Martin, eu não quero questionar as estatísticas que são apresentadas aí, mas eu já viajei bastante neste mundo, sabe? E não é exatamente isso que ensina a história. Veja, por exemplo, a situação da África do Sul. Zimbábue, este sim era o cesto de pão da África. Ele produzia quantidades massivas de milho. E a África do Sul era um enorme produtor de seus commodities. E ao olharmos essas economias e o que aconteceu especialmente no Zimbábue, vemos que essa situação foi alterada. Sabe, eu me pergunto, ao considerar o passado e tentar encaixá-lo nessa situação, se não foi necessário remover alguns desses cestos de pão. Não é interessante que especialmente os fazendeiros foram alvos lá no Zimbábue, por exemplo? Para que todos fossem dependentes de alguma outra fonte. Sim, parece que os fazendeiros são o alvo de muitas das ações sociais que acontecem no mundo hoje. Vamos ouvir o que o presidente Biden tem a dizer sobre este assunto. Em relação à escassez de alimentos, sim, nós ainda falamos sobre escassez de alimentos e vai ser real. O preço dessas sanções não é apenas imposto à Rússia, é imposto a muitos países também, incluindo países europeus, em nosso país também. E porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm sido o celeiro da Europa em termos de trigo, por exemplo. Eu apenas dou um exemplo. Quão alto o preço da gasolina pode subir na bomba? Ouça, há muita incerteza sobre isso. Eles não são tão altos em termos reais como eram no início deste século. É possível que eles possam se elevar ainda mais.
A família de Mike Ganderson cultiva soja, milho e trigo nesta terra desde os anos 50. Ele espera que o tempo atrapalhe a agricultura, mas não uma guerra. Tudo isso na Ucrânia gera muita volatilidade no mercado. Os Estados Unidos importam 10,3 bilhões de dólares de fertilizantes para plantações. Destes, 1,3 bilhão provém da Rússia, que agora está fora do mercado. A Associação Minnesota de Produtores de Trigo diz que os agricultores colocam fertilizantes pelo menos 2 vezes por ano. Há muitos fertilizantes que já estão 4 ou 5 vezes mais caros do que eram há um ano atrás. O fertilizante ultrapassou drasticamente a taxa de inflação. A proibição de fertilizantes na Rússia está programada para durar até o final do ano. E embora o fornecimento já esteja apertado este ano, é com o futuro que muitos estão preocupados. Os preços do gás estão aumentando o custo dos aluguéis e fretes de barcos, deixando aos capitães como Cod Kane 2 opções: cancelar os fretes que não são lucrativos ou aumentar os preços dos bilhetes. Os aumentos não estão atingindo apenas a indústria do turismo. Desde nossos barcos que saem para pescar até nossos caminhões que entregam o produto, tudo o que usamos para administrar nossos negócios, vemos um aumento de pelo menos 35%. Nelo Cassarino dirige a empresa de camarões Galston. Ele diz que passar esses preços para os consumidores não é uma opção confiável. Porque o consumidor em algum momento vai parar de comprar. Isso se transforma em um efeito cascata onde as fábricas têm que demitir funcionários e você sabe, os caminhões param de se mover. Pois é, eles estão empurrando a agenda da falta de alimentos. Há algumas semanas atrás, ou meses, ouvimos histórias semelhantes em nosso próprio país. Foram feitos alertas em relação a isso. E nós também tivemos no ano passado uma situação de distúrbios sociais. Exato. E como isso também afetou os suprimentos e tudo mais no nosso país. Então, parece haver uma guerra nas linhas de distribuição. Este é um artigo da The Hill. Biden alerta sobre o risco real de falta de alimentos devido à invasão da Rússia na Ucrânia. Segundo ele, realmente conversaram sobre falta de alimentos e será uma coisa real. O preço dessas sanções não recairá apenas sobre a Rússia, mas também sobre um monte de outros países, incluindo os europeus e o nosso próprio país, disse Biden em uma conferência de imprensa em Bruxelas, enquanto se encontrava com líderes da OTAN. Oficiais de administração sênior alertaram que a invasão da Rússia coloca em risco a segurança alimentar e especialmente da África e do Oriente Médio. Martin, eu tentei comprar fertilizantes em nosso país há poucos dias, apenas para ver qual era a situação. E era praticamente impossível de comprar. Os fazendeiros compraram tudo. E hoje não tem mais nada. Especialmente alguns componentes desses fertilizantes, segundo eles, vêm da Rússia. Portanto, fertilizantes não estaria disponível. Esta, portanto, é uma receita para a falta de alimentos. E será que a Bíblia diz que haveria falta de alimentos? Ela fala sobre fomes, pestilências e que todas essas coisas aconteceriam perto do fim. Mas o grande sinal é que eles dariam o seu poder à besta, não é? Nós lemos isso. E uma vez que fizerem isso, o próximo passo será a guerra contra o povo de Deus, contra Jesus e sua verdade. E isso também me indica que agora está acontecendo todo esse caos e todo mundo está nesse frenesi, mas eles vão se juntar porque vão ter um inimigo em comum quando estiverem contra o povo de Deus. Eles certamente encontrarão um inimigo em comum, o que será baseado em algum aspecto religioso, que esteja claramente conectado à agenda deles. E Martin, a Bíblia também nos diz que um dos mecanismos utilizados para introduzir essa guerra será tornar impossível aqueles que se recusam a obedecer os ditames da besta comprar ou vender. E para conseguir isso, é necessário uma total reestruturação do sistema financeiro do mundo. Portanto, uma nova ordem mundial requer um novo sistema financeiro. Ué, mas isso é teoria da conspiração? Bem, é o que eles diziam.
E eu me pergunto se aqueles que diziam que isso era a teoria da conspiração não estavam praticando a filosofia do avestruz de enfiarem a cabeça debaixo da terra. Não é possível não terem visto isso. Vamos ouvir agora algumas das conversas a respeito deste assunto. Aqui o presidente Biden está guiando uma discussão numa mesa redonda com empresas líderes. Muito bem, vamos ver o que ele tem a dizer. Eles também estão sugerindo que a Ucrânia tem armas químicas e biológicas na Ucrânia. Isso é um sinal claro. Ele está pensando em usar as duas. Ele já usou armas químicas no passado e devemos ter cuidado com o que está por vir. Ele sabe que haverá consequências severas por causa da Frente Unida da OTAN, mas o ponto é real. E o que eu quero mencionar muito rapidamente com vocês é que uma das ferramentas que ele provavelmente usará, na minha opinião, ao nosso ver, é um ataque cibernético. Eles têm uma capacidade cibernética muito sofisticada. Mas olha, hoje meu governo emite novos avisos de que, com base na inteligência em evolução, a Rússia pode estar planejando um ataque cibernético contra nós. Como eu disse, a magnitude da capacidade cibernética da Rússia é bastante consequente e está chegando. O governo federal está fazendo sua parte para se preparar, mas sob a lei dos Estados Unidos. Como todos se lembram, o setor privado, todos vocês decidem as proteções, ou seja, você vai ou não vai se posicionar para proteger suas fontes. Mas deixe-me ser absolutamente claro sobre uma coisa. Não é apenas o seu interesse o que está em jogo, como o uso potencial da segurança cibernética. É o interesse nacional que está em jogo, e eu respeitosamente sugiro, é uma obrigação patriótica para você investir o máximo que puder para garanti-la. E ouviremos e ajudaremos de qualquer maneira. O que você tenha construído, a sua capacidade tecnológica para lidar com a capacidade cibernética contra ataques cibernéticos, primeiro para proteger suas próprias empresas e segundo fornecendo serviços críticos como fornecedores dos mesmos, dos quais os Estados Unidos dependem de energia para água limpa. E, finalmente, seu papel em si. Você o pode desempenhar para ajudar a proteger a segurança de todos os americanos e a sua privacidade. Por exemplo, bancos podem ativar uma segurança cibernética por padrão para todos os clientes, para que todos os dados financeiros dos Estados Unidos estejam seguros. E estamos preparados para ajudá-los, como eu disse, com todas as ferramentas e conhecimento que possuímos, se você estiver pronto para fazer isso. Mas é sua decisão sobre os passos que você vai tomar e sua responsabilidade de tomá-los, não a nossa. Você sabe, estamos em um ponto de inflexão. Eu acredito na economia mundial, não apenas a economia mundial que ocorre a cada 3 ou 4 gerações, por exemplo, como um dos principais militares me disse em uma reunião de segurança o outro dia. 60 milhões de pessoas morreram entre 1900 e 1946 e, desde então, estabelecemos uma ordem mundial liberal e isso não acontecia há muito tempo. Muitas pessoas morrendo, mas nem perto do caos. E agora é a hora em que as coisas estão mudando e estamos indo. Eles vão ser uma nova ordem mundial lá fora e nós temos que liderá-la. Temos que unir o resto do mundo livre e fazê-lo. Ora, ele não acabou de dizer que haverá uma nova ordem mundial e que ele deve liderá-la? Ele até mesmo disse que tem havido uma nova ordem mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Pois é. Isso tem sido introduzido aos poucos. Cada crise tem sido utilizada para inserir algo novo. Eles com certeza não irão desperdiçar a crise atual sem fazer o melhor uso dela. Ele também disse que certamente haverá um ataque cibernético. Sim. O Klaus Schwab não disse Exatamente isso? o mesmo. Eles não tiveram até mesmo treinamento para como lidar com isso? Sim, igual eles tiveram cenários de treinamentos para a pandemia. E depois ela aconteceu mesmo. O que é interessante é que ele disse que nós teremos que nos preparar. A gente vai ajudar vocês, mas não assumiremos responsabilidade. Não é a obrigação deles. Você acha que eles terão um bode expiatório quando quebrarem o sistema? Sim. É claro, todos são bodes expiatórios, exceto eles. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa e fiquei sabendo que o ministro anunciou que uma nova variante está a caminho. Ela estará aqui muito em breve. Ele se recusou a dar uma data exata de quando ela chegaria e através de qual trem.
assim como a hora exata, mas temos a mesma coisa aqui. Tem algo que está para chegar e se negam a nos passar a data exata, o dia exato, mas uma hora vai chegar. Vai. Sabe, nós já vimos alguns desses cyber-ataques acontecendo. É verdade. Nós já tivemos um na África do Sul, por exemplo. Uma das principais empresas da África do Sul de manutenção de registros teve uma quebra na segurança. E eles enviaram e-mails dizendo que alguns desses seus dados, podem ser usados por outras pessoas para roubarem a sua identidade. Então você está Sim. comprometido? Muito bem. Agora vamos juntar tudo isso. Temos uma crise alimentar, uma crise de produção no que tange alimentos e uma crise de abastecimento. E temos visto que ataques cibernéticos têm sido utilizados para criar crises em linha de abastecimentos. Já vimos ataques nas linhas de distribuição de petróleo lá nos Estados Unidos. Eles podem atacar a companhia mesmo? de energia e agora já nos alertam que o sistema bancário corre risco, o que significa que se um ataque como esse acontecer, você não terá acesso a dinheiro. Isso seria o caos. Veja, está sendo criada uma receita para o caos. E a partir desse caos, surgirá uma nova ordem mundial. Talvez nunca seja permitido novamente que países tão interconectados façam guerra um contra o outro novamente. Eles terão a mesma mente e darão o seu poder à besta. A minha opinião pessoal é que eles estão jogando esse jogo de acordo com um script muito bem elaborado. A arte da guerra. Temos aqui um artigo da Forbes. Rússia e China estão liderando uma nova ordem mundial, diz o ministro russo do Estrangeiro. Em um encontro na quarta-feira na China, entre os ministros do exterior da Rússia e da China, amplificou os contínuos sinais de que a China esteja estreitando relações com a Rússia em meio à sua invasão na Ucrânia. O ministro do exterior estrangeiro, Wang Yi, e o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, se encontraram na quarta-feira em Tuxi, na China, marcando a segunda viagem para o exterior de Lavrov desde a invasão da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro. China e Rússia estão se movimentando na direção da criação de uma nova ordem mundial justa e democrática. Isto não soa como uma questão de justiça social vinda da caneta de Francisco? É mesmo? Disse Lavrov, num vídeo lançado pelo Ministério de Relações Exterior russo na quarta-feira e traduzido pela AFB. A fotografia tuitada pelo ministro dos Assuntos Estrangeiros russo mostrou Lavrov em Wang batendo cotovelos, incluindo a hashtag Rússia-China, seguido de um emoji de aperto de mãos, posteriormente enfatizando a colaboração dos dois países. Wang compartilhou os sinais de Lavrov de encorajamento e disse que lhe deixou o encontro mais determinado a aumentar o relacionamento entre China e Rússia, de acordo com a Reuters. Temos aqui a receita do conflito mundial. É uma grande razão para trazê-los todos juntos. Essa fraternidade que tem que ocorrer. Sim, porque ninguém ganharia uma guerra como essa, especialmente uma guerra nuclear. A Al Jazeera faz a pergunta: estaria a guerra da Ucrânia rumando para uma nova ordem mundial? Conforme a guerra da Ucrânia aumenta, a guerra está moldando como os poderes globais confrontam as ameaças e conflitos do futuro. A nova guerra na Europa tem sido descrita como um divisor de águas na história humana. Já faz mais de um mês desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, causando morte e destruição pela maioria do país. A invasão e as disputas políticas em torno disso estão interrompendo a ordem global que tem sido estabelecida desde o final da Guerra Fria. Não foi isso que o Biden disse? Que há uma grande mudança a cada certo número de gerações? Sim. E toda vez que alguém diz que houve uma nova ordem depois da Segunda Guerra Mundial, eles são chamados de teóricos da conspiração. Sim. O conflito também está definindo como as democracias confrontarão as ameaças e conflitos futuros. Mas quais serão os fundamentos da nova ordem mundial? Será que os valores ocidentais ainda prevalecerão?
Bem, Martin, os 10 reis darão seu poder à besta. Então, a moral ocidental irá prevalecer, contanto que seja a moral do Papa. Então, ao invés de nós falarmos muito, pois as pessoas sempre dizem que nós espalhamos teorias da conspiração, vamos deixar os poderes falarem por si mesmos. Temos aqui mais um vídeo, é do canal do YouTube Encontro do Governo Mundial. E é claro que o Fórum Econômico Mundial está envolvido neste evento. Vamos assistir. Uma manhã muito boa neste primeiro dia oficial da reunião de cúpula do Governo Mundial aqui na Dubai Expo 2020. O título desta sessão: Estamos prontos para uma nova ordem mundial? Quando o mundo ressurge da pandemia, nos deparamos com a invasão russa da Ucrânia, o que certamente parece um momento geopolítico transformador. É o sistema multilateral liderado pelos Estados Unidos, criado após a Segunda Guerra Mundial para administrar as relações internacionais, para que o mundo nunca mais veja a guerra e experimente o mesmo caos e desordem de uma guerra mundial? Será que é algo como se fosse adequado ao propósito? E se não, qual é a alternativa? Sua Excelência, você está pronto para uma nova ordem mundial? O quadro de pensamento ainda é do século XIX. Acho que esse é um dos problemas que temos no sistema internacional. Ainda é sobre nacionalismo, ainda é sobre soberania do Estado, ainda é sobre o uso da força ou não uso da fonte de força. E acho que esse é um dos grandes problemas. Eu acho que aqui onde estamos agora, e isso chega à sua pergunta, Beck, sobre a nova ordem mundial, nós podemos seguir em duas direções com a guerra da Ucrânia, sendo agora um elemento decisivo. Ou a selva está de volta, como afirma o historiador Bob Kagan, e podemos entrar numa era mais sombria, ou, por causa dos avanços da ciência, dos avanços da tecnologia, pode vir a ser um dos mais prósperos, promissores, iluminados e desenvolvidos das eras modernas que nós temos visto. E eu acho que nós estamos num momento em que isto está sendo decidido. E acho que a importância da questão da Ucrânia é que isto é uma base para isso. Como o mundo administra e sai disso, trará consequências de longo alcance que vão além da Ucrânia. Não se trata de Estados Unidos contra a China. Trata-se do que está na base de uma ordem mundial, que é sempre o sistema financeiro. Eu fui muito privilegiada. Meu pai foi um conselheiro de Nixon quando eles saíram do padrão ouro em 71 e eu cresci tendo uma visão interna de como a estrutura financeira é muito importante para absolutamente tudo o mais. E o que estamos vendo no mundo hoje, penso que estamos à beira de um drama em que estamos prestes a fazê-lo, e vou dizer isso ousadamente. Estamos prestes a abandonar o sistema tradicional de dinheiro e conta e introduzir um novo sistema. E o novo, a nova contabilidade é o que chamamos de cadeia de bloqueio. Significa digital, significa ter um registro quase perfeito de cada transação que acontece na economia. O que nos dará muita clareza sobre o que está acontecendo. Isso fica muito perigoso em termos de equilíbrio entre o Estado e os cidadãos. Na minha opinião, vamos precisar de uma Constituição digital dos direitos humanos se quisermos ter dinheiro digital. Mas também este novo dinheiro será de natureza soberana. A maioria das pessoas pensa que o dinheiro digital é criptografado e privado, mas vejo que são superpoderes introduzindo a moeda digital. Os chineses foram os primeiros, os Estados Unidos estão na iminência, penso em seguir na mesma direção. Os europeus também se comprometeram com isso e a questão é, esse novo sistema de dinheiro digital e contabilidade digital irá acomodar as necessidades competitivas dos cidadãos de todos esses locais para que todo ser humano tenha uma chance de ter uma vida melhor? Que essa é a única medida para saber se uma ordem mundial realmente serve. Quando perguntamos como será a nova ordem mundial, a resposta depende muito de como lidamos com o que está acontecendo agora, o que não podemos nem mesmo concordar. Apenas uma última coisa, porque é tão essencial para esta região, é o extraordinário impacto na cadeia de abastecimento de alimentos.
E acho que não podemos deixar este evento sem falar da necessidade de nos prepararmos agora para evitar uma catástrofe. Porque a perda de fertilizantes, tanto da Rússia como da Bielorrússia, o enorme aumento do preço do petróleo que atinge diretamente os agricultores ao redor do mundo, já provocou um salto no preço do trigo, que é o alimento mais importante para esta região na última vez que vemos isto. Foi uma grande contribuição para a Primavera Árabe. Por isso, agora é o momento de pensar em como vamos resolver isso, e essa é a parte da resposta de como será a nova ordem mundial. Ela mencionou uma série de fatores, Martin. O primeiro orador falou sobre nacionalismo, Aham. Soberania. soberania, isso tem que acabar. O segundo orador pareceu mais um Kissinger moderno. Aham. Ele, na verdade, disse que era o mentor dele. Pois é, o Kissinger foi o mentor dele, e sabemos que o Kissinger era super favorável à nova ordem mundial. Ele basicamente enfatizava o fato de que é fundamental atingirmos a nova ordem mundial. E então aquela senhora falou a respeito do sistema financeiro. Mas ele não seria como as atuais criptomoedas, Não, não. porque este novo sistema não seria confidencial. Seria totalmente transparente, com certos mecanismos de controle, para que haja total conhecimento daquilo que está acontecendo na economia. Martin, me responda uma pergunta. Será que eles também não terão absoluto conhecimento de quem faz parte da economia? 100%. Não seria o sistema capaz de excluir pessoas? Aham. Quando eles disseram que a China já adotou esse sistema, será que talvez se refiram ao fato de que a China possui certas condições atreladas É. à sua acessibilidade econômica? Sim, o sistema de crédito social, que também está ligado com sistemas de vigilância e tudo isso. Nada disso está desconectado. Olhando para todos esses fatos, você consegue ver o paradigma bíblico se cumprindo diante dos seus olhos? Está claro, eu acho que o vidro está ficando cada vez mais claro. Aham. Vamos ver mais um vídeo muito fascinante. Neste vídeo do Stansberry Research YouTube channel, ela menciona um documento da Reserva Federal que menciona a introdução desse sistema monetário mundial, Sim, eles querem fazer um dólar digital. o que é exatamente aquilo que aquela senhora disse. Nós estamos simplesmente reunindo todos os fatos e constatando que isso não é teoria da conspiração. Se nós fôssemos mostrar esse vídeo antes daquele que nós já mostramos, diriam que é conspiração. Mas agora vocês ouviram da boca deles mesmos. Então agora dá para saber como que isso se encaixa. Ou seja, você precisa colocar o boi na frente da carruagem. Pois se você colocar o boi na frente da carruagem, porque você conhece a carruagem, as pessoas vão começar a gritar conspiração. Eu acho que você fez muito bem de colocar os vídeos nessa sequência. A Reserva Federal precisa se preparar para a pavimentação do cenário adiante, mesmo quando continuamos a melhorar para atender às necessidades de hoje e à luz da rápida digitalização do sistema financeiro. O Fed tem pensado criticamente sobre se existe um papel para uma potencial moeda digital do Banco Central dos Estados Unidos. Portanto, todo o caminho parece estar apontando para a próxima moeda digital. A questão é, como eles vão conseguir a adesão das pessoas para isto? Isso é bem fácil. Se você aconselhar as pessoas a irem a uma loja de aplicativos e baixar a carteira gorda e dizer às pessoas que elas vão ganhar $10 na carteira gorda, assim que você fizer o download, e todos vão pular de cabeça. Na verdade, na Ucrânia, nós vimos algo parecido. Foi assim, no início do mês passado, uma carteira eletrônica na qual o governo aconselhou as pessoas a baixarem a carteira eletrônica para receber subsídios. Mas isso se você for vacinado. Então você vê essa fusão de
dinheiro eletrônico ou dinheiro digital, mas apenas se você se comportar bem. E isso me lembra o sistema da China, onde a pontuação de crédito, de alguma forma, é usada para tirar parte da sua liberdade. Se você se comportar bem, se você não se comportar bem, isso é o que pode acontecer agora no Ocidente. Esta teoria monetária deve tornar-se digital? Bem, isso ajuda. Isso ajuda, porque você tem um dinheiro que é altamente programável para que eles possam dizer às pessoas, você precisa gastar esse dinheiro antes do final do ano, porque senão ele não vai mais estar na sua carteira. Será possível dizer às pessoas onde elas devem gastar. Ou seja, você não pode gastar com férias, mas pode gastar com energia e comida. E isso significa autoridade, e eles gostam, porque terão mais controle sobre o seu povo e poderão acompanhar cada pagamento que você deixa rastros em todo lugar. Então, em conjunto com a digitalização, é o empurrão para chegar a zero nas emissões até 2050? Sim, desculpa. Tudo estará conectado porque eles saberão exatamente quando tivermos esse sistema de pagamento totalmente digital e todos nós tivermos essa carteira eletrônica, eles saberão exatamente o que você compra, onde você vai, e eles vão calcular o seu CO2 pelos seus passos. E se você comprar muitas passagens de avião, você será punido de alguma forma. Então, tudo estará conectado. Então, eles dirão que tudo é necessário para combater as mudanças climáticas e haverá uma reviravolta. Mas é tudo uma questão de controle e de manter o atual sistema de reservas mundiais centralizado no dólar. É claro. E há muita coisa em jogo aqui. Do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que diz as 5 principais coisas pelas quais devemos lutar em todo o mundo neste momento. Número 1. Combater o Covid-19 transformando o sistema financeiro global. O que isso envolve, Willan? We need to change the international monetary system. We need to move it to the next phase. I call this a monetary reset. He wants to organize a new Bretton Woods conference with the leading 20 countries around the world. And this reminds me of the IMF, which published this new website, or part of their website, in October 2020, calling for a new Bretton Woods moment, but not telling us what this was all about. And it also reminded me about a speech given by Janet Yellen, or it might have been an interview, and the Treasury Secretary said, we should be prepared to build a new global economy from the ground up in a new restructured world. And then we had this speech by Mark Carney in Jackson Hole in, what was it, July, August 2019, and he called for a global monetary system to replace the dollar, according to the Financial Times. And this speech is still on the website of the Bank of England. He was the governor of the Bank of England, he's retired now. And he also said, Mark Carney, there will be a change in this unsustainable monetary system. And I follow many of his speeches because he's on the forefront of this movement. And he had another speech in 2020 in which he said the world needs a new sustainable financial system to stop runaway climate change. Não tem muita coisa que a gente precise acrescentar ao que foi dito, certo? O que nós podemos adicionar nós já falamos É isso. verdade? Porque é isso que nós já dissemos por um bom tempo já. Vamos resumir. Haverá um sistema monetário totalmente digital. E esse sistema será monitorado. E é muito provável que, ou melhor, é absolutamente certo, se eu posso dizer isso, considerando a Bíblia, que chegaremos a um sistema de crédito social, no qual seremos forçados a cumprir certas condições. A mudança climática será uma delas. Como já dissemos em outros episódios, a mudança climática está atrelada ao cenário É religioso. como a cola. Está ligada à marca da besta. Todas as coisas estão ligadas a isso. E então, finalmente, teremos o cenário completo para vermos a implementação da profecia bíblica para o tempo do fim.
o conflito entre os preceitos de Cristo e os reis do mundo, porque eles farão guerra contra o Cordeiro e contra o povo do Cordeiro. É um choque entre duas mentalidades. Há algo que é muito interessante. Se você for confrontar o mundo e dizer a eles, nós introduziremos uma nova moeda, na qual nós determinaremos o que você vai comprar, quando comprar, como comprar e até mesmo se você pode comprar. Não haveria protestos em todos os lugares? Com certeza. Não haveria revoltas civis pelo mundo? Haveria caos, não é? Portanto, introduzir esse novo sistema dessa maneira não funcionaria. Mas e se você fizer o contrário? E se primeiro você introduzir o colapso total da economia, talvez até mesmo, hipoteticamente, uma epidemia, para colapsar um sistema econômico, e logo em seguida você introduz uma guerra para colapsar outras infraestruturas e linhas de abastecimento, e então, claro, hipoteticamente, introduzir um cyberataque que destruirá as empresas, talvez sistemas bancários, que talvez destruirá a vida das pessoas e seu ganha-pão, seguidas de uma grande fome e colapso financeiro total. E então, para superar essa calamidade, você entra na cena como herói, apresentando a todos um salário mínimo universal. É mesmo. Para toda a humanidade. É como o homem disse, baixe a sua carteira digital. Para isso, deverá haver uma certa atividade digital, é claro. E então você baixa a sua carteira digital e tem algum dinheiro ali. Mas é claro, se você se adequar a certas condições. Correto? Essas condições podem ser status de saúde, também poderia ser condições relacionadas ao clima, que por sua vez está associada a condições religiosas. Com adoração, sim. Com adoração. Assim você terá acesso a essa carteira digital. E aí eles vão dizer que para tornar essa carteira digital segura, será necessário determinar o que as pessoas compram, para que assim as pessoas não possam roubar de você. Veja, é o nosso interesse filantrópico dar a você esta carteira eletrônica. Introduziremos um sistema digital totalmente controlado para que o seu dinheiro esteja seguro. Então veja, primeiro eles criaram o caos para introduzir a solução, mas se isso fosse feito ao contrário, você seria visto como inimigo e haveria o caos sem solução nenhuma. Mas assim é um amigo. Agora o sistema é um amigo. E assim finalmente temos o cenário completo para o cumprimento da profecia. É isso aí, Martin. E eu também gostaria de adicionar que eu não acho que exista nada que ninguém pode fazer contra isso. Não. Vai acontecer. Está a caminho. Isso foi profetizado. Eu me dirijo aos céticos agora, e todos aqueles que ao longo desses anos nos acusaram de conspiradores. E aqueles que acreditam que isso não tem nada a ver com o sistema religioso chamado pela Bíblia de mãe das prostitutas. Eu sugiro a vocês que assistam a parte 2 deste programa. Vamos concluir com uma oração? Sim. Querido Pai, as cartas estão na mesa. Os jogadores estão todos a postos. Se tivermos compreensão do Apocalipse, do livro de Daniel, então sabemos que esses jogadores, apesar de parecerem jogar um contra os outros, estão na verdade unidos com o mesmo propósito. Eles estão preparando um último ataque. Um ataque ao Cordeiro, um ataque ao povo do Cordeiro. Ajuda-nos a sermos firmes. Em nome de Jesus. Amém. Amém.